todos, tudo bem com vocês? Na aula passada, na aula 5, nós vimos a importância de Hermes Trismegisto, assim como alguns alquimistas, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento, nós vamos falar mais sobre alguns outros alquimistas, químicos, alquimistas, até chegar em alguns trabalhos do Lavoisier. A Revolução Francesa começa em 1789 e o Lavoisier, assim como 20 e poucos fiscais da Fazenda, foram guilhotinados em 8 de maio de 1794. Mas aqui nós vamos falar sobre o trabalho desses grandes químicos e os experimentos que marcaram, né, a passagem da alquimia para a química moderna. O primeiro trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês é a obtenção de água, feita por Cavendish, né? Ele reagiu que seria hoje o hidrogênio e o oxigênio, dando dois mols de água. Naquela época, chamava o hidrogênio de ar inflamável e o oxigênio de ar deflogisticado. Hoje nós sabemos que essa reação ela é espontânea, o delta, a energia livre de reação é negativa, a entalpia de reação é menos 285 kJ por mol. Mas, se não tiver esse faiscamento, isso aqui tem um impedimento cinético, não termodinâmico. Se não tiver esse faiscamento, não acontece a reação. Esses gases podem ficar um tempo infinito que não vai em contato no recipiente, que não vai acontecer a reação, né? Então, note que nós estamos aqui falando em 1766, o que ele usava era esse gerador eletrostático, gerando eletricidade, ou a mesma garrafa de Leyden, que é um tipo de capacitor que dava um faiscamento. E ele obtinha principalmente hidrogênio, principalmente com a reação de zinco com ácido clorídrico. Tá certo? É assim que ele obtinha, então, a água. Outros dois trabalhos de tremenda relevância é a obtenção do Fire-Air, chamado por Celli, nesse período aqui, apesar que é publicado depois, como eu vou mostrar, né? E, então, o que ele fez? Ele pegou o minério de manganês, que é a pirolusita, né? Ele aqueceu e obtinha o Fire-Air. Na realidade, o pirolusita tem bastante dióxido de manganês, como nós já vimos, né? Ele fez outros experimentos também com óxido de mercúrio, carbonato de prata, nitrato de magnésio, entre outros, né? O Priestley, em agosto de 74, ele isolou o gás, ele chamava de ar deflogisticado. Ele pegou óxido de mercúrio, né, AgO, com a luz solar e obtinha o ar deflogisticado. Eu vou mostrar em seguida como ele fez isso aqui, né? Aqui é o laboratório dele, do Priestley, né? Na realidade, o Celli chamava de Fire-Air e o Priestley de ar deflogisticado. É o mesmo, é o oxigênio, eles estão falando do oxigênio. E ele enviou uma carta, nessa época aqui, ó, e foi encontrada na gaveta da escrivaninha da Marianne, da mulher do Lavoisier, né? Provavelmente o Lavoisier já sabia, né? Mas ela foi encontrada na gaveta, ou ela esqueceu de mostrar para o marido. E eles faziam muito o quê? Faziam o bitinho, e falavam que os ratinhos respiravam melhor na presença desse ar deflogisticado, né? Muito melhor do que no ar, etc. O experimento do... Estão aqui as publicações, só foi publicado no livro do Celli em 77, mas ele já havia comunicado, né? E note que esse experimento aqui foi em 74 e foi publicado em 75, como eu vou mostrar aqui. Esse experimento é muito engenhoso. Olha o que ele fez. Ele pegava o óxido de mercúrio, que é o AgO, com a luz solar. Isso aqui era colimado, essa luz, com uma lente. Então, olha o seguinte, inicialmente a coluna de mercúrio estava aqui, à medida que o óxido de mercúrio ia se decompondo em oxigênio, aumentava a pressão
interna aqui, desse recipiente, e essa coluna de mercúrio abaixava e essa subia. E assim que ele determinou e conseguiu quantificar e saber quanto que tinha de oxigênio no óxido de mercúrio. Não só obter o oxigênio, que ele também determinava quanto que tinha. E ele comunica em 3 cartas para a Royal Society, em 15 de março, 1º de abril e 29 de maio de 75. E publica em 1775, como nós falamos, né? Então, Lavoisier sabia disso, porque ele foi recebido lá em Paris, num belo jantar, e a Marianne sabia inglês e ficava de intérprete, o Lavoisier não sabia, e eles falaram sobre esse experimento lá em Paris, tá certo? Alguns anos mais tarde, o Cavendish faz esse experimento aqui com o eudiômetro que ele desenvolveu, ele fala que é um novo eudiômetro, né? E determina nitrogênio no ar. Olha a balança que ele usava aqui, ó. Essa balança é de grande precisão, tá aqui, isso aqui é original, né? E o que ele fazia? Uma loucura. Isso aqui seria o nitrogênio do ar, ele colocava oxigênio, faiscava e obtinha o que nós conhecemos hoje como óxido nítrico. Esse óxido nítrico reagia com o oxigênio, ele ia colocando em abundância oxigênio e obtém dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio é solúvel em água e forma um ácido nítrico e gera NO. Esse NO é reciclado, ele novamente com oxigênio vai formar o dióxido de nitrogênio, forma um ciclo aqui, ó. E como que ele obtinha esse NO, né? Ele obtinha dessa forma, reagindo o cobre com o que seria hoje o ácido nítrico, né? E obtém o NO aqui também. Então, ele fazia 2 formas. Aqui para fazer padrões de NO e aqui reação do nitrogênio do ar com o oxigênio que ele produzia e colocava lá, e ele gerava padrões de NO através de reação de cobre metálico com ácido nítrico. Então, ele calibrava o sistema desta forma aqui, ó, né? É muito engenhoso, mas trabalhoso. Na realidade, ele fala que foi o novo eudiômetro, mas o eudiômetro foi inventado, foi produzido pela primeira vez por o Marsilio Landriani, que é um químico nascido em Milão e ele morre em Viena, era um químico, físico e meteorologista. Então, o primeiro eudiômetro que se media a qualidade do ar, né, foi feito nessa época aqui, muito antes, né, 1775 aqui é 1783. Inclusive, Alessandro Volta baseia-se o eudiômetro dele, baseia nesse de Landriani aqui, o eudiômetro. E, por diferença, né, essas reações, ele chegou numa composição, ó, de 20,83. Hoje nós sabemos que é 20,93, uma boa exatidão, está muito próximo do valor que nós conhecemos hoje. Foi assim que ele determina. Esse trabalho é muito interessante, muito interessante. Vamos falar agora desse grande alquimista. Nós estamos voltando um pouco no tempo, tá certo? Nós estamos falando de 1669. O Becker foi um médico e químico alemão, né? E ele publica a teoria da matéria nesse livro que foi publicado depois aqui. Essa é né? Ele considerava que a substância era constituída por água e terra, sendo a terra dividida em 3 categorias. Terra vitrificável, que seria o sal, terra mercurial, seria o mercúrio, e terra combustível, que seria o enxofre, que era o terra pinguis. A terra pinguis era oleosa e inflamável, sendo responsável pela queima de qualquer substância. E o Beck substituiu o termo terra pinguis pelo termo grego, né, flogisto ou flogício, que significa inflamável, atribuindo a ele, então, característica como peso e propriedades definidas. Então, ele tinha peso, o flogístico, né? E um seguidor dele, de grande importância, né, apresenta a teoria do flogisto ou flogístico, né, que seria o Stahl. Ele expande, então, né, essa teoria,
segundo Stahl, todos os corpos combustíveis possuíam flogisto, que era o componente universal do fogo, que liberava o ar durante os processos de combustão de matéria orgânica, ou cinzas, quando era uma calcinação de um metal. Então, calcinação de um metal produz cinzas e flogisto, né? Com calor. Esse processo podia ser revertido, seria cinza mais flogisto, com aquecimento reverteria no metal. Então, aqui nós sabemos hoje que essas cinzas são os óxidos de metais, né? Então, o metal aquecendo dá óxido e aqui, segundo ele, dava um flogisto. E, nesse caso, se revertia, né, esses óxidos de metais com flogisto e obtinha o metal, tá certo? Novamente. Agora, num caso de um composto orgânico, essas cinzas a massa era bem menor do que a massa de partida e liberava flogisto. Então, ora esse flogisto tinha massa negativa, ora tinha massa positiva, tá certo? Então, era um problema, muitas vezes, explicar essa teoria. Como será visto nos experimentos de Lavoisier, né, na realidade, a calcinação de metais ou a combustão ou oxidação de não metais, elas devem ser interpretadas ao contrário do que rezava, do que dava a teoria do flogisto, né? Há uma inversão entre combinação e decomposição do que ensinava essa teoria do flogisto, né? Então, na calcinação ou queima de matéria, elas reagem com oxigênio, elas absorvem, ele chamava absorver nessa época, elas reagem com oxigênio como será mostrado por Lavoisier nos experimentos. Então, antes de mostrar alguns experimentos de Lavoisier, né, a evolução da química, ou a revolução da química, como eles dizem por aí, né, tiveram vários pesquisadores envolvidos que não se pode dar crédito apenas ao Lavoisier, né? Como nós já citamos alguns desses experimentos anteriormente, tá certo? A Mariane, a esposa dele, que se casou com ele, acho que tinha 14 anos, ela foi de papel fundamental. Sem a Mariana, essa foi uma mulher grandiosa. Sem a Mariana, eu não sei se ele faria o que ele fez. Ela estudou química, né, com o Bucket. Ela aprendeu latim e inglês e foi aprender desenho técnico. Todos os desenhos, isso aqui é a versão inglesa, todos os desenhos da obra dele, né, foram feitos por ela. Inclusive, quando recebia convidados, principalmente os ingleses, Priestley, etc., ela que servia de intérprete, ele não sabia nada de inglês, o Lavoisier. Ela que servia de intérprete, e ela ajudava ele direto, ela estava no laboratório direto, né? E no livro dele, ele não agradece, como ele não agradece nenhum de seus colegas, tá certo? Né? Então, ela foi de tremenda relevância, como nós iremos ver em alguns trabalhos, né? Nós também temos que dar crédito para o Cavendish, como eu falei, para o Shelley, para o Priestley, né? E outros tantos, né? Essa aqui é uma obra, isso aqui está no museu lá de arte lá no Metropolitan Museum, né? Isso aqui é um quadro pintado e aqui está com uma revolução química. Isso aqui foi publicado em 99, né? E vamos começar agora, quando você pega o livro dele, por exemplo, ele cita a reação com fósforo em 70 lugares no livro. Só aqui nessa página 58 que ele fala que usou esse fósforo de Kunkel, né? Nós vamos ver o que é isso. O que é esse fósforo, né? Nós conhecemos hoje vários tipos de fósforo. Fósforo branco, o vermelho, o violeta e o fósforo preto, né? Então, se a pessoa tem um fósforo branco e ele aquece acima de 280, obtém o fósforo vermelho, que está aqui, ó, é um polímero, né? E se deixa esse fósforo vermelho 1 ou 2 semanas na temperatura de 550 graus, você obtém o fósforo violeta, nem foi representado aqui. Do branco, se coloca uma pressão alta, se obtém o fósforo preto, né? Então, no livro dele,
ou muitas obras, fala que ele usou o fósforo vermelho. Eu tenho minhas dúvidas se ele usou o fósforo vermelho. Eu acho que ele usou o fósforo branco, como nós veremos. O Brand foi o primeiro a sintetizar o fósforo. E, alguns anos depois, o Kunkel, né, que é alemão, que foi trabalhar lá na Suécia, lá em Estocolmo, né, mudou até o nome, né, ele prepara, ele consegue reproduzir essa síntese feita por Brand e segura nas cadeiras aí, como que ele fez. Né? Simplesmente pegava urina, olha a época aqui, ó, pegava urina, aquecia, né? E eu tinha não era bem preto, é um extrato escuro, né? Ele continuava aquecendo, colocava areia, areia tensílica e carvão, né? E depois de um certo tempo ele obtinha um precipitado, quando esfriava o sistema, nas paredes da retorta, que é um composto branco. O P4 é o fósforo branco. Então, era assim que eles obtinham. Não, muitos alquimistas usavam urina. A urina tem muita amônia, que é volátil, né? Nesse caso aqui, a amônia ia embora, né? Uma parte, tá certo? Outras ficavam na forma de amônio, né? Que formava aqui. Para complexar cobre ou vários metais se usava urina. Então, eu peguei a composição da urina, dos inorgânicos, aqui total deve ter orgânico também, mas na urina tem glicose, tem uma série de compostos, né? Mas, em função da temperatura que era feita isso aqui, né, muitos desses compostos viravam gás carbônico e água, né, se oxidavam. E a quantidade de fósforo é razoável. Né? E, na realidade, aqui, esse composto, eu coloquei a fórmula mínima, seria o tetrametilfosfato. Né? Então, são três, ó, PO3, e em cada oxigênio aqui negativo entra um sódio. Na realidade, para facilitar, o que foi feito? Eu representei a fórmula mínima. A representação correta deveria ser essa aqui, ó. Foi só para facilitar, tá certo? Devia ser 3 vezes, né? É isso aqui, ó. Mas está balanceada a reação, né? É uma loucura, né? Então, por isso que na maioria dos trabalhos, eu tenho a impressão que o Lavoisier usa o fósforo branco, né? Porque no trabalho dele, como eu falei, em 70 e poucos lugares, né? Ele só cita nessa página aqui que usou o fósforo de Kunkel, né? Mas, se aquecer o fósforo branco acima de 280, você obtém o vermelho. Né? Então, provavelmente, ele usou, na maioria dos casos, o fósforo branco, P4, e, em outros casos, o fósforo vermelho. Tá certo? Esse livro dele foi publicado bem depois, bem depois da sua morte, em 1716, mas o primeiro livro que o Celli estudou, o Celli, o famoso Celli, foi esse livro aqui. Olha a importância. Só dele ter um descendente, né, sueco, né, um tremendo químico, que leu seu livro, nossa, já vale muito a pena, né? Tá certo? Vamos ver agora alguns trabalhos feitos por ele, que eu extraí do livro, né? O primeiro deles, a queima de fósforo, né? Ele já era conhecido por esses pesquisadores. Partindo do fósforo branco, se obtém por queima o pentóxido de difósforo. Ele também queimou enxofre em recipiente fechado, produzindo, né, com aquecimento, dióxido de enxofre, dióxido de enxofre com água, umidade, obtinha o ácido sulfúrico. Né? Então, este é o desenho original do livro dele. Isso aqui é uma forma mais didática. Basicamente, o que era feito? A quantidade de oxigênio conhecida, colocada aqui era conhecida, né? Se colocava o fósforo aqui, que no caso está avermelhado, então eu peguei, estão supondo que é o fósforo vermelho, tá certo?
e os dados eram dados tudo em pounds cube, que na realidade são polegadas ao cubo. Aqui é 1 polegada só, não está flexionada. Então, 1 pound cube, que é 1 polegada, que é 2,54 centímetros ao quadrado. Fazendo os cálculos, eu fiz os cálculos, então, na realidade, o que reagiu de oxigênio é 162, tiro que sobrou, que ficou lá, isso aqui era tudo pesado, né? E tem 138,34 pounds cúbicos, ou seja, uma concentração de uma massa de oxigênio dessa ordem aqui. O mesmo para fósforo, faltou um O aqui, reagiu 45, tem uma reação, uma massa total dessa ordem. Ele tinha um controle de tudo, ele pesava antes e depois desses sistemas. Ele sofistica esse sistema, isso aqui é original, isso aqui é um mais didático, rapidamente fazia o vácuo, fechava essa torneira, fazia o vácuo, ele desenvolveu a bomba de vácuo, tá certo? E colocava massa conhecida, quantidade, depois colocava oxigênio conhecido aqui, massas conhecidas, era tudo pesado, fazia a reação, após a reação se fazia os cálculos. Então ele viu que a massa aumentava, não diminuía, como diziam os alquimistas, tá certo? Lavoisier também obteve o ar fixo, que é o dióxido de carbono, partindo do óxido misto de chumbo com carvão. Carvão é um redutor, carbono é um redutor, por aquecimento. Obtém o chumbo metálico e o dióxido de carbono, como eu falei. Mas essas reações, esse ar fixo já era conhecido por Black, por Priestley e entre outros, né? O Priestley, né, descobre que o oxigênio estava envolvido na combustão. E Lavoisier formula a hipótese de que o oxigênio estaria, estaria participando da respiração, da combustão, né? E ele desenvolve o calorímetro de gelo e começa a fazer experimentos com as pessoas, nessa época aqui, ó. Então, aqui seria a combustão de glicose e oxigênio na célula, produzindo água e dióxido de carbono e calor, né? Então, aqui tem o calorímetro que ele desenvolveu de gelo, né? E as pessoas fazendo teste de respiração e a Marianne fazendo os respectivos desenhos, né? Participando, olha aqui, ó, em mais detalhes. Então, eles recolhiam o gás carbônico aqui, da respiração das pessoas, né? E ela desenhando. Essa determinação da composição da água por combustão, ele colocava a massa conhecida de hidrogênio e de oxigênio, promovia a combustão por faiscamento e chegou em 15% e 85% de hidrogênio e oxigênio, respectivamente. Não foi tão bom os resultados. Nós sabemos que hoje é 11% e 89%. O Cavendish chegou em resultados mais precisos ou mais exatos, né? Vamos dizer assim. Esse experimento eu considero, acho que, o mais engenhoso que ele desenvolve, né? Aqui já fizemos uma conversão dos valores em mililitros nos sistemas internacional e em gramas, tá certo? Não tá assim no livro dele. Se considerarmos a densidade da água igual a 1, aqui parte de 1.056,64 gramas de água, e após a reação, o vapor de água com limalha de ferro, ele coloca uma massa de limalha de ferro dentro dos tubos conhecida, a quente, aquece, muito aquecida, vapor de água e limalha de ferro aquecida produz esse óxido misto, que é óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3, que é o ferrugem, e produz hidrogênio, né? Então, parte de uma massa de 1.056 e obtém 100 gramas a menos. Esses 100 gramas a menos está envolvido o quê? Na formação do óxido misto e produção de hidrogênio que ele coleta aqui e pesa. Porque é tudo pesado, né? Se fizer estequiometria, ele vai ficar muito próximo dessa reação que conhecemos hoje. Ele não conhecia essa reação, evidentemente. Ele trabalhava com as massas. Nós que colocamos aqui a reação. Então, ele parte de 274 gramas de limalha de ferro, ele produz 15 gramas de hidrogênio
e 85 gramas do óxido misto. Então, ele pesa a limalha antes, e pesa o conjunto antes. Lógico que, à medida que vai formando esse óxido misto, vai protegendo o ferro metálico. Isso aqui entra em equilíbrio e chega muito próximo dessa estequiometria. Faça os cálculos, vê essas massas e faça os cálculos aí. É impressionante. Impressionante. Então, ele trabalhava com massas, não conhecia a reação, mas ele sabia que estava formando e que a oxidação aumenta de peso, contrário dos alquimistas, tá certo? Eu deixei para apresentar o experimento de Lavoisier, talvez mais conhecido, que aparece em vários artigos, em vários livros, né? Que ele apresenta ali da conservação da massa e apresenta esse experimento aqui. Essa figura não é original, esta é praticamente original, só passei para português aqui as palavras, tá certo? Então, é o seguinte, o que ele fez? Aqui fica mais didático. Ele pesa uma quantidade de mercúrio, lógico, conhecida, coloca ar, ele sabe o ar que tem aqui nessa retorta e mais o ar que tem nesse frasco tipo sino, né? Ele controla a temperatura, a pressão, tudo é controlado. E começa o aquecimento. Aí ele fala, ó, a partir do segundo dia, o que acontece? Começa a aparecer o quê? Um composto ruge, que é vermelho. Ele não sabia, quer dizer, já tinha uma previsão que seria o óxido, mas ele não sabia dessa reação aqui. Isso aqui nós colocamos agora. Então, a partir do segundo dia, já aparecia esse composto vermelho, que entre o quarto e quinto dia aumentou de tamanho, aumentou a quantidade. E ele para o experimento depois de 12 dias, está vendo aqui? Ó? Ele para o experimento, então, o ar que estava aqui, ele faz teste com vela, apagava a vela, o que sobrou, né? Apagava a vela, as cobaias morriam, né? E ele chega à conclusão, depois, que foi consumido oxigênio, como mostrado aqui. Lógico, ele recolhe o composto, ele pesa, ele tem controle de tudo, ele faz a pesagem antes do experimento e depois, né? Uma parte desse composto formado, ele coloca numa retorta menor e faz o experimento contrário, saindo do composto que ele obteve, que nós sabemos que é óxido mercúrico, né? E obtém o quê? O oxigênio e o mercúrio metálico, né? É como se tivesse feito uma revivificação do mercúrio, eles chamavam na época, inclusive assim. Então, ele faz a reação do produto produzindo os reagentes iniciais, né? Com todo esse controle, e chega na conservação da massa. Então, eu coloquei aqui, né, essa massa inicial de mercúrio, de oxigênio, depois, num certo tempo, elas ficam igual a zero, e a massa total dos reagentes vai ser igual à massa total do produto formado. Por isso que é a lei da conservação das massas, né? Ou seja, num sistema fechado, lógico, se não tivesse essa campânula aqui, não daria para fazer isso. Tem que ser sistema fechado, né? A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, nos vemos na próxima aula. Daqui a 2 aulas, na realidade, eu vou apresentar as leis ponderais. Vou retomar esse experimento e falar das outras leis ponderais, tá certo? Até a próxima.